Vamos falar sobre foco. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta live. Vamos ver quem está chegando por aí. Bom, quem for chegando, conta para mim de onde você está assistindo essa live, qual a cidade, se é a primeira vez que você entra em uma live aqui do Te Cuida. Vamos falar sobre foco, né? Foco roubado, que é uma série de lives que eu tô fazendo aqui no meu canal, né? Baseado nesse livro do Johann Hari, e porque a gente tem vivido uma epidemia, né, de a primeira vez da Ingrid. Oi, querida, Brasília, muito bom. Paula Toledo, muito boa noite, obrigada, Brasília, legal. Bom, para quem tá aqui pela primeira vez, eu aproveito para me apresentar. Meu nome é Sandra Ti, eu sou terapeuta e criadora do Te Cuida, que é esse canal feito para você lembrar de cuidar da pessoa mais importante do universo. Desta realidade, que é você mesma, né? Em primeiro lugar, para depois a gente sim cuidar do outro, né? Cuidar do mundo, cuidar do todo. Mas primeiro, em primeiro lugar, cuidar da gente. Então, sejam bem-vindos. Quem quiser colocar para mim mais alguma cidade que também está assistindo essa live, e se é a primeira vez aqui na live. Então, eu tenho feito essa série de lives com esse livro do Johann Hari, que é um jornalista, né, do The Guardian, do The New York Times, que neste livro ele está falando sobre foco por conta do momento que a gente está vivendo, né? É um livro bem recente, de 2023 ou 2024, se eu não me engano, falando sobre esse excesso de estímulos e distrações que a gente tem por conta das redes sociais e do celular. E o que isso tem provocado no nosso comportamento, na nossa vida, né? Então, ele fala aqui, por exemplo, eu tô aqui com o livro e depois, quem quiser... bom, ele decidiu fazer um detox digital, ir para uma praia e ficar sem internet, né? Para ver como que era isso. E aí lá ele sentiu os desafios, a abstinência. Depois na força número 1, que ele divide o livro em forças, ele fala sobre o aumento da velocidade da mudança das tarefas e da filtragem, por que a gente fica mais lento, tendo que trocar de tarefa, qualquer que seja a tarefa, ao invés de fazer uma tarefa focada até o fim. E por que a gente está com tanta dificuldade, né, em se prender em uma única tarefa? Que engenharia que tem sido usado aí para a gente se distrair tanto e não conseguir focar. Depois ele fala sobre a nossa incapacitação do estado de fluxo, que é um foco, ultrafoco, né? Que todos nós temos essa habilidade de ficar hiperfocado em alguma coisa, é uma habilidade humana, né? E o aumento da exaustão física e mental. Então, se você tiver interesse em assistir as lives anteriores, você vai lá no meu canal do YouTube, entra no YouTube, busca Te Cuida, aproveita e me segue. E lá você vai ver as lives anteriores a essa. Hoje a gente vai falar da disrupção da divagação mental e como que funcionam essas lives, indo direto ao ponto. Obrigada aí pelos coraçõezinhos. Quem quiser comentar também de onde você está assistindo a live, se você tem alguma dúvida, se você... Enfim, é uma conversa. Eu tô ao vivo, né? E aí a gente pode fazer essa troca aqui ao vivo. Mas eu leio um trechinho do capítulo que eu destaquei aqui e aí a gente vai comentando sobre isso. Eu vou colocar a minha visão, como eu penso, o que eu penso, o que eu conectei, por que eu quis trazer esse assunto aqui para compartilhar com vocês, tá bom?
Então ele coloca assim: há mais de 100 anos persiste uma imagem, uma metáfora que, mais que todas as outras, dominou o pensamento dos especialistas a respeito da atenção. Imagine Hollywood Bowl lotado de dezenas de milhares de pessoas rindo, aos empurrões, aos gritos, enquanto se acomodam e aguardam o show. Então, de repente, as luzes se apagam, acende um holofote no palco, ele ilumina um indivíduo, Beyoncé, por exemplo, ou Britney, ou Lady Gaga, que a gente está mais assim recente na nossa cabeça, Bieber, e de repente cessa toda a falação e a balbúrdia, e o foco se fecha em uma pessoa que exibe seu impressionante poder. Em 1890, o fundador da moderna psicologia norte-americana William James escreveu, no mais influente texto já escrito, pelo menos no mundo ocidental, sobre o assunto, que todo mundo sabe o que é atenção. A atenção é o holofote. Então, dito de outro modo, é quando a Beyoncé ou a Lady Gaga aparece sozinha no palco e todos os demais à sua volta dão a impressão de desaparecer. Então, com esse trechinho do livro, ele está dando uma contextualização, né, para a gente entender o que é foco, o que é foco na nossa mente. Então, a nossa mente povoada de assuntos, seja o cartão de crédito que vai vencer, seja a louça que tem que lavar, seja a festa que vai acontecer no final de semana, seja a roupa que eu vou trabalhar amanhã, não sei. É um monte de informação e aí determinadas coisas exigem um foco. Por exemplo, eu agora, nesse momento, preciso estar focada aqui nesta live, falando com vocês, trazendo este conteúdo. Eu não posso me distrair, né? E aí, isso é o foco. Ele fala, o próprio James também mencionou, na época, então, James 1890, tá? Outras imagens, e os psicólogos têm tentado outras maneiras de pensar a respeito, mas desde então o estudo da atenção tem sido basicamente o estudo do holofote. Então, aí ele vai falar aqui, né? Na minha vida anterior à fuga para Cabo Code, eu vivia em um tornado de estímulos mentais. Nunca saía para um passeio sem ficar ouvindo um podcast ou falar no celular. Nunca esperava 2 minutos em uma loja sem ficar olhando para o celular ou lendo um livro. A ideia de não preencher cada minuto com algum estímulo me deixava em pânico e eu achava estranho quando via outra pessoa que não fazia isso. Em viagens longas de trem ou ônibus, toda vez que via uma pessoa simplesmente sentada 6 horas no trem, sem fazer nada, a não ser olhar pela janela, sentia um impulso de inclinar para ela e perguntar: por favor, me desculpa. Desculpa incomodar, ele fala. Não é da minha conta, mas eu só queria checar. Você tem noção do que dispõe de uma quantidade de tempo limitada para viver e que o tic-tac do relógio em contagem regressiva até a morte não para e que você nunca vai recuperar essas 6 horas que está gastando para não fazer absolutamente nada e que quando estiver morta, estará morta para sempre? Sabe que é assim, não é? Nunca cheguei a fazer isso. Como pode deduzir de fato de eu não estar escrevendo esse livro internado numa instituição psiquiátrica, mas foi algo que passou pela minha cabeça. Bom, aí eu vou falar aqui da minha experiência, né? Eu entendo essa pessoa que fica incomodado com alguém que consegue ficar parado olhando pela janela por 6 horas. Por quê? Para uma pessoa parar de procurar estímulos, quando ela ficar no vácuo, no silêncio, no absoluto silêncio, de olhos abertos ainda ela vai ter alguma distração, mas de olhos fechados,
vai vir tudo que tem dentro da sua cabeça. E aí, posso dizer para vocês que, num primeiro momento, isso não é nada agradável, né? Eu gosto de contar aqui nas minhas lives e para todo mundo que eu converso que eu já fiz um retiro de 10 dias de silêncio. 10 dias de silêncio é 10 dias de silêncio. Você não pode falar com ninguém, não pode trocar olhares com ninguém, não pode ler livro, não pode escrever cartas, não pode... Meu celular fica trancado desde o primeiro dia. Não tem TV, não tem rádio, não tem podcast, não tem nada. É o dia inteiro, das 4 horas da manhã às 9 horas da noite, meditando. Só olhando para dentro. E nos 2 primeiros dias, é bem desafiador, muito desafiador. Então, um dos motivos, né, que a gente sai tanto para fora, fica procurando tanto o lado de fora, é porque dentro tá bagunçado. E só arruma quando a gente olha para o que tem dentro, né? Agora, as pessoas que têm essa capacidade de ficar fazendo nada, deve estar com dentro melhor organizado do que outras pessoas, pode-se imaginar. E aí, ele fala que quando ele estava em Princeton, livre das distrações, ele teria um benefício, seria capaz de ficar mais estimulado por período de tempo mais longo e de reter a atenção naquilo que ele quisesse. Ele pensava poder ouvir podcast mais longo, ler livros mais extensos, né? Isso de fato aconteceu, mas junto uma outra coisa, algo que eu não previ. Um dia deixei o iPod em casa e decidi simplesmente fazer um passeio pela praia. Desculpa, gente, eu falo sem parar. Na verdade, eu queria ouvir vocês. Esse assunto é interessante? Falar sobre o foco é interessante para vocês? O que eu falei aqui um pouquinho faz sentido? Conta pra mim quem tiver aí na live, me ajuda. Fazer live gasta muita energia, gente. Mas é muita energia, pelo menos pra mim. Enfim, ele disse que caminhou por horas na praia, deixando os pensamentos flutuarem, sem que meu holofote parasse em nada. Senti a mente vagar, dos pequenos caranguejos a memórias da minha infância, né? E aí ele fala que a consciência deslizava como os barcos balançando no horizonte. Não sei o que aconteceu aqui. Tá tudo bem aí? Estão me vendo? Deixa eu ver se o celular tá tudo certo. E aí ele fala, né? De início senti uma certa culpa. Você veio aqui para focar, disse a mim mesmo, e para aprender a respeito do foco. Mas está se permitindo o oposto disso. Nossa, não conheço essa palavra. Detumescência mental. Nunca ouvi falar. Mas fui em frente. Não demorou, estava fazendo isso todos os dias e meus períodos de divagação começaram a se estender 3, 4, até 5 horas. E aí começava a brotar ideias da cabeça dele. Então, era estranho, eu estava sentindo que o fato de deixar o meu holofote desaparecer totalmente melhorava a capacidade de pensar e de focar de uma maneira que eu não era capaz de descrever. Como é possível isso? E eu só comecei a entender o que estava acontecendo quando soube, ao longo dos últimos 30 anos, houve uma repentina efervescência de pesquisa exatamente sobre o assunto, divagação mental.
Então, o outro ponto que eu acho bem relevante desse livro é que por o Johann Hari ser uma pessoa que tem essa carreira de jornalista nesses veículos tão importantes no mundo, como The Guardian e The New York Times, ele tem acesso a vários cientistas, ele pode entrevistar essas pessoas, e aí ele pode ir mais a fundo num assunto. Então, por exemplo, ele ficou curioso sobre divagação mental, aí ele vai lá e pesquisa quem que tá falando sobre isso, divagação mental. E aí ele vai lá e chama a pessoa, a pessoa estar na Austrália, na Nova Zelândia, na China, no Brasil, enfim, vários lugares do mundo, e ele vai até lá a trabalho, entendeu? Com tudo pago ainda por cima. Aí ele fala, ao estudar isso melhor, analisando o cérebro das pessoas, quando parecem não estar fazendo nada, os cientistas conseguiram visualizar fisicamente que região ficava iluminada no scan cerebral. Então ele fala que a divagação mental ativa uma região do cérebro específica. E isso pode ser comprovado por estudos de escaneamento mental. Alguns cientistas passaram a achar que a rede de modo padrão é a parte do cérebro que fica mais ativa durante a divagação mental, enquanto outros divergiram fortemente. E aí o debate persiste. Ainda estão estudando sobre isso. Mas 3 eventos são cruciais durante a divagação mental. Então, ele vai descrever aqui quais são os 3 eventos dessa divagação mental. Então, primeiro, você está lentamente tendo noção do mundo. Quando você lê um livro, é óbvio que põe foco nas palavras, nas frases, individualmente, mas há sempre uma pequena parte da sua mente que fica vagando quando você lê um livro. Então, você lê o livro e a mente vaga por outra. Você lê uma palavra maçã, a mente lembra de maçã, comi maçã no café da manhã, gosto de maçã, não gosto de maçã. Ela dá uma viajada, é normal. Você fica pensando em como essas palavras se relacionam com sua própria vida. Pensa também em como essas frases se relacionam com o que eu disse nos capítulos anteriores. Pensa que o que talvez será dito o seguinte: divaga, podendo achar que aquilo que estou dizendo tem muitas contradições. Então, há uma divagação. E aí você junta as diferentes partes do livro a fim de ter uma ideia do tema principal. Isso não é uma falha na sua leitura. Isso é a leitura. E aqui eu achei fenomenal, porque muita gente fala para mim, eu não leio, porque quando eu leio, minha mente viaja, eu não consigo focar, eu não tenho foco, porque eu não consigo terminar o livro, porque eu vou lendo lá o livro, a história, daqui a pouco eu tô lá na casa da minha tia, subindo num pé de manga, sei lá o quê, e as pessoas têm a tendência de achar que isso é um erro, mas ele fala que não. E aí não sou eu que estou falando, não é o Johann Hari que está falando, é o cientista que está dizendo. Isso é a leitura. Ter espaço mental suficiente para divagar é essencial para que a mente consiga entender o livro, certo? Então, divagação mental você está lentamente tendo noção do mundo enquanto está fazendo outra coisa. Por exemplo, lendo um livro. Isso não vale só para leitura, vale para a vida toda. Um pouco de divagação mental é essencial para que as coisas façam sentido. Então, por exemplo, um amigo me liga, pede ajuda, estamos conversando sobre um determinado assunto. Enquanto ele está falando, a minha mente está abrindo as pastas aqui. Tá abrindo, olha, eu já assisti um vídeo sobre isso. Nossa, eu li aquilo. Minha amiga sabe não sei o que lá e tal. E essas pastas que estão sendo abertas não é déficit de atenção. Isso é a divagação mental
natural do ser humano, né? E essa divagação é essencial para que as coisas façam sentido. Se você não fosse capaz disso, obrigada pelos coraçõezinhos, Jonathan disse, então muitas outras coisas seriam desperdiçadas. Então, muita gente fala, você não está prestando atenção em mim. Estou prestando atenção e estou fazendo outra atividade aqui paralelamente, que é natural do humano, a divagação mental. Você será capaz de fazer essas coisas melhor se deixar a sua mente divagar. Então, isso dá mais criatividade, poder de decisão a longo prazo. E também dá sentido à própria vida. Então, primeiro ponto é isso, a sua mente vai devagar. Ponto. O segundo ponto é, quando a sua mente divaga, ela faz novas conexões entre as coisas. Como eu falei, se eu posso misturar farinha com ovo e fazer um bolo, será que eu posso misturar farinha com ovo e fazer um pão? Né? Outros nossos antepassados pensaram nisso, mas eu não posso fazer também um macarrão? Por que não? Ou um biscoito? É a mesma farinha com ovo, mas faz várias coisas. A criatividade aflora. Eu faço novas conexões através da divagação. E aí ele fala assim, né? Então, um dia, quando eu estava em uma viagem, de repente, na hora em que eu entrava no ônibus, a solução apareceu na mente como um flash. Foi só quando desligou o holofote do foco e deixou a mente divagar à vontade que conseguiu conectar as peças. Sabe quando a gente fica procurando uma solução e quando você solta, desiste, a solução aparece? Por que a gente não desiste de vez em quando? Propositalmente, né? Então é isso. E aí finalmente resolve o problema. Na realidade, quando você examina a história da ciência da engenharia, muitos dos grandes avanços não aconteceram no período que estava no foco. Aconteceram quando a mente divagava. É aquela velha frase, né? E também uma coisa muito comum, que eu tenho certeza que quem está aqui nessa live, nesse presente ou no futuro, sei lá, vai se reconhecer, é aquela história de quando a gente vai tomar banho. Quando a gente vai tomar banho, a gente permite que a nossa mente divague e a solução para alguns problemas que a gente estava buscando simplesmente surge. É isso. Esse é o perfeito exemplo, né? O momento eureka. A criatividade não é quando você cria alguma coisa nova que emerge no seu cérebro, do nada. É uma nova associação entre duas coisas que já estavam ali. Divagar possibilita que linhas de pensamentos mais extensas se desenvolvam e permitam fazer mais associações. Então, em segundo lugar, na divagação você faz novas conexões. Em primeiro lugar, você tem uma noção mais ampliada do mundo. Em segundo lugar, nessa noção ampliada do mundo, você faz novas conexões. Em terceiro lugar, durante a divagação, sua mente se envolve numa viagem mental no tempo, quando perambula pelo passado para tentar prever o futuro. Olha que coisa interessante. Liberta-se das pressões de pensar com foco estreito a respeito daquilo que está bem à sua frente. Sua mente começa a pensar no que poderia acontecer em seguida e, portanto, ajuda a prepará-lo para isso. Até ter contato com esses cientistas, o Johann Hari achava que a divagação mental, a qual me dedicava tanto em Princeton e com prazer, era o oposto da atenção. E para isso me sentia culpado ao me entregar a ela, mas percebi que estava equivocado. Trata-se, na verdade, de uma forma diferente de atenção e muito necessária. Então, minha gente, quem tá aí
ouvindo a minha live e fala que eu tenho falta de atenção, déficit de atenção, não sei o que fazer, precisa entender melhor, estudar melhor, criar repertório sobre o que realmente é atenção e como ela funciona. O Johan fala assim: compreendi que isso era algo que desafiava como fui criado a encarar a produtividade. Tenho a sensação instintiva de ter cumprido um dia de trabalho quando fico sentado no meu laptop. Então, assim, algumas crenças foram criadas nesse sistema que a gente vive atualmente, em 2025, que eu preciso estar o tempo todo fazendo alguma coisa para ser produtivo. E, na verdade, esses momentos de divagação mental, eles podem... eu posso divagar e descobrir coisas, de acelerar como a gente já acelerou, né? Veja de onde a gente veio, né? Do forno a lenha para air fry, né? Como foi esse passo a passo aí? Foi de um dia para o outro, mas um dia alguém ficou olhando para aquele forno a lenha e falou: e se fosse a gás? E se não fosse esse trambolho de barro? Se desse para eu colocar dentro dessa casa? E se fosse elétrico? Mas e se fosse menor ainda e assasse tão bem? Enfim, e o micro-ondas, né? Então, alguém ficou divagando mentalmente, pensando em novas possibilidades. E aí, quando essa pessoa acessa esse conhecimento, decide testar, procura ajuda e tal, e transforma, acelera a humanidade, né? Como a gente está acelerado agora por conta de pessoas falando assim: e se a gente conversasse com as outras pessoas em tempo real, via vídeo, né? A gente pensou isso lá no ano 1980, 1970, foi pensado isso. Hoje é uma realidade. Oi, boa noite. Adriana, tudo bem com você? Quer fazer alguma pergunta? O que vocês estão achando desse assunto? Conta pra mim. Tô falando aqui sobre foco e também pra gente entender melhor, né? Que foco não é só o foco do holofote, como ele deu o exemplo do show da Lady Gaga. Foco também é esse... o nome do livro, muito bom. Foco roubado. Sai para vocês ao contrário, né? Foco roubado, do Johan Hari. Mas se quiser, você pode me mandar um direct. Eu respondo todos os meus directs. E aí, depois da live, eu consigo digitar direitinho. Agora eu não consigo. Já tentei fazer isso várias vezes. Não dá certo. Não dá certo. Tá bom? Anotou aí? Adriana, obrigada por perguntar. É muito importante divulgar esse livro, porque tem muitas pessoas se entendendo, imagina, eu que agradeço, se entendendo doentes quando na verdade elas são normais, né? São normais e vai saber o que é normal. É uma capacidade humana que a gente poderia usar mais, mas assim como a gente caiu em algumas histórias falaciosas no passado, e hoje em dia a gente tem mais recursos, precisa aprender mais, estudar mais e ver a quem interessa que a gente se sinta quebrado, né? A quem interessa. A gente não tá quebrado. Enfim, essa maneira de pensar é implementada em nós desde muito cedo, quando como ocorreu com Marcus Rage. Somos repreendidos na escola por ficar divagando. Quem nunca foi repreendido por a professora falava assim: a fulano de tal fica no mundo da lua, fica olhando para a lua, que nem tem lua de dia, né? Que criança estuda de dia. E aí o professor repreende, fala pro aluno prestar atenção o tempo todo. Só que às vezes a pessoa pegou uma informação e ela tá conectando com outra informação, ela tá aprendendo muito mais na divagação do que olhando para uma lousa, para uma professora
que repete a mesma informação várias e várias vezes. São outras formas de aprendizado. Ele falou, acreditava estar sendo negligente, preguiçoso e acomodado. Por quê? Alguns adultos realmente dão esses nomes, infelizmente, para as crianças que divagam. Crianças e adolescentes, né? Os humanos todos. Estamos enfrentando uma crise que nos leva não só a perder o holofote do foco, enfrentamos uma crise da perda da divagação mental. Juntas, elas degradam a qualidade dos nossos pensamentos. Sem divagação mental, temos maior dificuldade em captar o sentido do mundo. Olha isso, como é importante. Então, esse capítulo, essa força em específico, é a força da divagação mental. Divagar é ouro. A divagação mental vai ampliar a nossa capacidade de criatividade. Muito, 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 muito mais. Certo? A gente precisa divagar. Então, todas as terças e quintas-feiras, às 19 horas, eu venho aqui falar um pouquinho sobre isso. E aí a gente vai digerindo, estudando esse livro juntas, e entendendo, compreendendo melhor uma nova forma de pensar, mas uma forma nova de pensar muito bem embasada, muito bem estruturada, com estudo científico para isso. Porque outra coisa que a gente não entende muito bem é que a gente acha que a gente está com problema, muitas vezes. E se a gente não pergunta para o outro, se o outro também é assim. E na maioria das vezes, quando a gente vai ver, tem pessoas que falam assim, fica uma voz na minha cabeça o tempo todo, me falando. Na minha também. Qual cabeça que não fica uma voz falando? Eu não conheço, né? Eu acho normal. Bom, em geral, quando as pessoas divagam em nossa cultura, avaliam que estão menos felizes do que quando realizam praticamente qualquer outra atividade. Por exemplo, até trabalho doméstico é associado a níveis mais altos de felicidade. Eles concluíram, uma mente divagante é uma mente infeliz. Pensei nisso, considerando que já se demonstrou que a divagação mental tem muitos efeitos positivos, porque ela nos faz sentir mal com tanta frequência. Há uma razão, a divagação mental pode virar ruminação. Olha só, então tudo é a dose, né? A maioria de nós já deve ter sentido isso em algum momento. Você para de focar e deixa sua mente solta. E aí ela acaba acumulando um monte de pensamento estressante, tá? Daí ele fala que em Princeton, ao contrário, eu não tinha estresse, eu me sentia seguro. Portanto, a minha divagação mental podia flutuar livremente. Então, gente, aqui é o ponto-chave. O problema não é a divagação mental. Eu anotei aqui para eu não esquecer de contar para vocês. Em situações que haja pouco estresse, você se sente seguro e você pode divagar mental, isso é uma dádiva. Agora, um prazer, uma força criativa, em situação de alto estresse e perigo, a divagação é um tormento. Aí eu falo para vocês, eu gosto muito de citar esse exemplo, que a gente dá umas confundidas, misturada nas coisas e joga fora, então eu misturo a divagação mental com estresse catastrófico. E aí eu jogo fora tudo, quando eu teria que ter jogado fora o estresse e ficado com a divagação mental. Entender a diferença? Isso acontece muito na clínica. Eu sou terapeuta transpessoal, atendo as pessoas na clínica. E aí algumas demandas chegam, por exemplo, odeio meu pai. Não gosto, não me dou bem com meu pai, não dá, gente péssimo. Vamos entender isso um pouco melhor.
né? E aí, investigando mais, o que acontece? O pai tem alcoolismo, uma pessoa que tá viciada no álcool. Aí eu falo, mas você não gosta do seu pai sempre, todo dia? Ou quando tá bêbado? Ah, não, quando ele tá bêbado, um porre, não gosto, não dá. Mas quando que não tá bêbado? Olha, difícil não ver meu pai bêbado, mas quando ele não tá bêbado, até que ele é legal. Aí eu falo, então você não odeia seu pai. Pronto, você odeia ele bêbado. O álcool é a questão. Elimina o álcool, ajuda seu pai a eliminar o álcool da vida. E você vai resgatar dali uma pessoa ótima, maravilhosa, uma pessoa que tá doente. Quem gosta de uma pessoa doente, dando trabalho? Ninguém gosta. Me fala aí quem gosta, que eu vou achar estranho. Eu gosto das pessoas são, das pessoas bacanas, né? Normal. Então, assim, aí só que a gente mistura as informações. Pai, alcoolismo, mistura e joga tudo fora. Odeia tudo. Então, o que ele tá falando aqui é já exatamente isso. Algumas pessoas, como foi no meu caso lá no retiro de 10 dias de silêncio, os 2 primeiros dias é pura divagação mental, e como a gente normalmente vai para lá estressados, né, pega todo o estresse de uma vida e fala, agora eu vou parar 10 dias para meditar em silêncio, chega lá com todo esse estresse, como que vai ser, será que eu vou conseguir, tarará, e vai dar certo, e as coisas que eu deixei para trás, meu Deus, e se o mundo acabar, todo aquele estresse vão emergir na divagação mental. Aí no 3º dia, as coisas vão melhorando, o estresse diminui, dorme-se melhor, come-se melhor, você se sente cuidado lá, é tudo uma preparação do ambiente, enfim. O estresse baixa e aí a divagação começa a virar prazerosa. Então, o problema não é a divagação mental, é o estresse. E aí a gente precisa atacar o estresse, né? Então, é isso. Quando a pessoa tá com a mente ruminando demais, ela precisa entender o que tá estressando e cuidar disso, lidar com essa situação, sair desse estresse. A gente foi feito para ter um pouco de estresse, lutar e fugir, e depois a gente ficar catando frutinha. Isso, o ser humano foi feito para isso. Milhões de anos foi essa história, né? No mundo de hoje, infelizmente, não tem sido assim. O estresse, o medo, a desesperança, a catástrofe, o apocalipse vem demais. Dá mais atenção. Acho que por hoje, gente, acho que tá bom. Não sei o que vocês acharam. Deixa eu ver. O capítulo é mais ou menos isso que eu tinha anotado aqui. Vamos finalizar então esse capítulo, né? Ele fala que aconteceu algo estranho. Ele abriu a caixa de entrada com certo nervosismo e fez um voo rasante pelos e-mails. Ele ficou um tempão sem abrir e-mails. E praticamente não havia nada interessante ali. Em 2 horas tinha visto tudo. O mundo aceitara minha ausência com indiferença. Compreendi que e-mail gera e-mail. Se você simplesmente para, a coisa também para. Ele fala, minha ausência havia sido totalmente ignorada. No meu caso, eu fui para um retiro de 10 dias, ninguém morreu, não aconteceu nada demais no mundo. E no caso dele, ele ficou 3 meses em Princeton, sem ver e-mail, sem atender celular, também nada demais aconteceu. Foi duro pro ego aceitar isso. É difícil pro ego aceitar, mas é o que você pode também tentar essa experiência na sua vida. Eu já falei para várias pessoas, né? Eu falei assim, vai lá fazer o retiro de... Não posso, imagina. Minha empresa para. Se eu parar, tudo para. Não vai dar. Minha família, como vai viver sem mim? Nada vai girar. O mundo vai parar se eu parar. Mas... se essa pessoa, Deus não permita, tenha um problema de saúde grave, vai para uma UTI e fica lá 10 dias. Vai fazer um retiro forçado.
um retiro de doença, um retiro reativo. Então, acho que de vez em quando a gente precisa fazer umas proatividades, sair de cena proativamente. Vai para um retiro, vai para uma viagem, vai para uma, sei lá, e desaparece um pouco e vê o que acontece, né? Ele fez isso. E aí você vai ver esse estresse todo baixar, vai voltar com uma nova visão de mundo. É isso. Bom, gente, mais uma live sobre foco roubado, esse livro do Johann Hari. Quinta-feira, às 19 horas, estarei aqui novamente para falar sobre a ascensão da tecnologia que nos rastreia e nos manipula. Ele dedicou 2 capítulos para esse assunto. A gente vai começar a falar da parte 1 desta tecnologia que nos rastreia e manipula. Eu ouvi um meme que fala, né? A pessoa colocou lá na inteligência artificial, inteligência artificial, seja qual ela for, você sabe quem é o Mário? Aí falou assim, não, o Mário é aquele que te comeu atrás do armário, essa piada antiga e tal, que as pessoas falam. E aí a inteligência artificial falou assim, ele falou, isso é uma piada. Aí a inteligência artificial falou assim, então fala casa. Aí ele falou, escreveu casa, aí ele falou a latitude e a longitude da casa dele. Então, era para ser engraçado, mas é isso. Hoje em dia a gente é sabido exatamente a latitude, a longitude e a altitude que a gente está neste planetinha Terra. As máquinas sabem, rastreiam a gente, com essa informação nos manipulam. Então, na próxima live a gente vai começar a falar sobre isso, tá bom? Eu convido todos vocês a seguirem o canal de pertinho do Te Cuida, porque aí lá no canal de pertinho eu aviso que vai ter a live e vocês vêm pra cá. Se perder qualquer live, vai lá no YouTube, acessa o canal. Lá tem as lives lá organizadas direitinho, e aí vocês assistem novamente, assistem as anteriores, pega toda a sequência. Se comprar o livro, bacana, lê o livro, assiste a live, estuda junto, deixa seu comentário, seu like. É isso. Muito obrigada. Quem tiver interesse em fazer terapia comigo, é só entrar em contato, me manda um direct ou entra lá no link da bio, fala comigo pelo WhatsApp, tá bom? Quem estiver assistindo pelo YouTube, vai lá no Instagram e entre em contato comigo, que é mais fácil, tá bom? Muito obrigada, boa noite, fica bem e te cuida.